Olá, jovens! Vamos a mais uma aula de Matemática 2, da primeira série. E o tema da nossa aula de hoje é uma revisão sobre os temas estudados no segundo bimestre. O conteúdo da nossa avaliação vai ser porcentagem, no qual a gente vai destacar os seguintes temas: noções sobre porcentagem. Vocês devem também saber fazer o cálculo da porcentagem, o cálculo da taxa percentual e também juros simples. Nessa aula eu vou resolver exemplos envolvendo esses três tópicos aqui: noções sobre porcentagem, cálculo da porcentagem e cálculo da taxa percentual. Eu não vou trabalhar os juros simples porque tem um vídeo bastante detalhado no meu canal que eu já falo sobre isso, é só vocês darem uma retomada lá caso vocês tenham alguma dúvida. Bom, vamos resolver o exemplo 1. O exemplo 1 diz o seguinte: a figura a seguir é composta por 4 retângulos idênticos. Isso significa o quê? Significa que eles têm a mesma forma e as mesmas medidas. E ele faz a seguinte pergunta: qual porcentagem representa a parte pintada? Observe que nessa figura aqui eu tenho 3 partes pintadas, 3 retângulos, de 4 que estão aqui. Então, para eu saber qual é a porcentagem, primeiro eu devo escrever essa parte pintada como uma fração. Assim, 3 partes pintadas de 4. Então, a fração que representa aqui, essa parte, é 3/4. Observe que isso não é uma porcentagem, porque o denominador, que é a parte de baixo da fração, não é 100, é 4. Para eu escrever essa fração como uma porcentagem, eu devo transformar o 4 em 100. Naturalmente, eu devo multiplicar por 25. Multiplico tanto em cima quanto embaixo. O resultado que eu vou obter é 75, 3 vezes 25, e 4 vezes 25, que é 100. Agora sim, essa fração aqui é uma porcentagem, porque o denominador é 100. E eu posso escrever a taxa percentual associada, que é 75%. Alternativa D. Vamos ao próximo exemplo. O exemplo 2 diz o seguinte: Maria comprou uma blusa que custa R$40. Ao pagar à vista, teve um desconto de 15%. Quanto Maria pagou pela blusa? Bom, o valor principal, que é o valor da blusa aqui, é 40. E o desconto, o valor do desconto é 15%. Então, a primeira coisa que tu deve fazer nessa questão é calcular o valor do desconto, né? Ou seja, 15% de 40, que a gente calcula assim: 15% é 15 sobre 100, e eu multiplico pelo valor principal ali da blusa, que é 40. Aqui eu posso cortar o 0 do 40 com o 0 do 100, e o que resta aqui em cima é 15 vezes 4, que é 60, e aqui embaixo sobra 10. 60 dividido por 10, naturalmente, é 6. O desconto que ela teve foi R$6. Se a blusa custava 40, para saber a resposta eu faço 40 menos 6, que é R$34. Então, esse daqui foi o valor pago por Maria pela blusa. Vamos ao próximo exemplo. Exemplo 3. Uma turma teve 20% dos seus alunos reprovados. Isto é, 8 alunos. Quantos alunos haviam na turma? A gente resolve esse tipo de questão aqui fazendo uma regra de 3. Observe que na questão ele diz que 20% dos alunos corresponde a 8.
Então, eu faço o seguinte: 8 alunos corresponde a 20%. Se eu quero saber o valor total, a quantidade total de alunos, eu devo achar os 100%, né? Então, eu vou associar 100% a x aqui no caso. Fazendo aqui uma regra de 3, multiplicando meios por extremos, eu obtenho o seguinte: 20 vezes x, 20x. 8 vezes 100, 800. Quando eu passar o 20 dividindo o 800, eu vou encontrar a resposta, que é 40, tá? Posso até, inclusive, cortar o 0 do 800 e o 0 do 20. 80 dividido por 2, 40. Então, a turma, 100% da turma, corresponde a 40 alunos. Próxima questão. Exemplo 4. O exemplo 4 diz o seguinte: uma loja aumentou o preço de um produto em 20% no mês de janeiro e em mais 20% no mês de fevereiro. Essa vírgula aqui eu acho que ela não cabe aqui, ok? O percentual de aumento total nesses 2 meses foi D. Aí temos aqui as alternativas. Uma pessoa leiga no assunto, ela vai ler essa questão e vai pensar o seguinte: se teve um aumento de 20% em um mês e 20% no outro, naturalmente teve um aumento de 40%. Mas vocês vão ver que não é bem assim, tá? Para a gente resolver esse tipo de questão, a gente primeiro tem que supor um valor, um preço para o produto, porque na questão não vem dizendo. A questão ela só trata de porcentagem, de taxa percentual. Então, o melhor valor para você associar ao preço do produto é o seguinte: suponha que o produto custe R$100. Então, a gente vai fazer aqui uma simulação, tá? Se o produto custa R$100 e teve em janeiro um aumento de 20%, ele passou a custar R$120, já que 20% de 100 é 20, né? Agora aqui tem a parte interessante da questão. Se eu aumento mais 20%, não é sobre os R$100, é sobre os 120. Por isso que questões desse tipo aqui a gente chama de aumentos sucessivos. Então, para tu aumentar mais 20%, é 20%, não é R$20, tá? Para eu aumentar mais 20%, eu tenho que calcular quanto é 20% de R$120. Vou fazer aqui em anexo separado. 20% de R$120, escrevo 20 sobre 100, multiplicado por 120. Corto 0 aqui e outro aqui, um 0 do 20 e o que restou aqui. Então, a resposta aqui vai ser 24, né? 2 vezes 12. Isso significa que a partir do mês de janeiro, no mês de fevereiro, teve um aumento de R$24. Logo, a blusa, no final dos 2 meses, passou a custar R$144. Mas, qual foi o percentual de aumento? Se a blusa custava R$100 e passou a custar R$144, houve um aumento de R$44 dos 100 que custava a blusa. Logo, o percentual de aumento foi de 44%. Só vai dar a resposta direta aqui se você supor o valor de 100. Por isso que a gente escolhe estrategicamente R$100 para o preço do produto sempre, para que no final dê menos trabalho para a gente calcular a porcentagem. Então, a resposta correta aqui é a D. Última questão. Exemplo 5. Qual o valor de 60% ao quadrado? Professor, 60
ao quadrado não é 60 vezes 60? Isso mesmo. 60 vezes 60. E se eu multiplicar 60 por 60, não vai dar 3.600? Exatamente. Então pronto, professor, é a alternativa C, 3.600%. Também não é assim que acontece. Porque aqui não é o número 60. É 60 dividido por 100, 60%. Então, se eu quero elevar isso aqui a 2, eu faço 60%, 60 sobre 100, elevado a 2. Para diminuir aqui meu trabalho, eu vou cortar o 0 do 6 e um 0 aqui do 100, porque eu posso fazer isso, tá? Se eu elevar 6 ao quadrado, vai dar 36. E se eu elevar 10 ao quadrado, vai dar 100. Então, a resposta vai ser isso aqui, 36 sobre 100. Ora, mas 36 sobre 100 corresponde a 36%. Então, observe que a resposta foi bem diferente do que a gente imaginava. A gente tinha suposto que seria 3.600. Por isso, prestar muita atenção nas questões desse tipo, ok? Muito obrigado pela atenção de todos. Estudem bastante para avaliação, tá? Estudem também os juros simples, tá? Pode ter algumas questões, você pode ser premiado com alguma questão de juros simples. E é só.